Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versos de 27 a 36, e eu vou ler todo o capítulo 4. É um texto longo, mas para que você compreenda o tema forte que nós vamos trabalhar hoje, que é um pai fracassado, porém um grande homem. Um pai fracassado, porém um grande homem. A propósito, essa palavra dessa noite, ela é uma advertência para nós pais, que estamos nesse tempo diferente, nesse momento diferente, para que nós não recorramos e não caiamos nos mesmos problemas deste personagem da palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, do verso de número 27 até o verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada, e todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Capítulo 4. Nessa época, os israelitas saíram à guerra com os filisteus e acamparam em Ebenezer, e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco, nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus.
Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua terra. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjaminita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabote e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Pai, que palavra! Nós nos colocamos diante da Tua pessoa agora, como instrumento em Tuas mãos, para que o Senhor fale ao nosso coração e use a nossa vida neste dia de celebração do Dia dos Pais. Que o Senhor nos use, Pai, para o louvor, honra e glória do Teu nome. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos irmãos, a família de Eli é um exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo. É uma família, um exemplo que tinha tudo para dar certo. Mas é uma família que vai se desintegrar. Eli era um grande homem, mas como pai, ele fracassa. Eli era famoso fora dos portões, mas um perdedor dentro de casa. Eli cuidava dos outros, mas esqueceu
a sua própria casa. Quando eu olho para esse texto, eu começo a me fazer perguntas. Pergunto como homem de Deus, pergunto como líder, como pastor. Muitas vezes li esse texto e me perguntei, quando fui diácono por um período de tempo, antes mesmo de ser diácono, me perguntava como jovem, como presidente, como líder de igreja, qual era as minhas responsabilidades. Um grande homem era Eli, mas um pai fraco. Era um grande homem, mas era um pai fraco. Ele tinha uma posição muito respeitada. O versículo 18 do capítulo 4 que li nos dá conta disso. Ele tinha uma posição muito respeitada. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era um sacerdote e também ele julgava Israel. Eli manteve uma posição respeitável durante 40 anos. Era um homem muito ocupado com os negócios do povo e com as coisas de Deus. Ele também era um homem crente. Se nós pudéssemos chamá-lo hoje aqui, chamaríamos ele de um homem crente de verdade. Eli era um sacerdote. Eli representava o povo diante de Deus. Era um homem que instruía o povo na palavra. Era um homem que intercedia pelo povo. Era um homem de fé. Jeová meu Deus, é o significado do seu nome. Ele era um homem que era a boca de Deus, era usado por Deus. Ele falou lá para Ana, quando ela tinha um desejo no seu coração, ele disse para ela: vá em paz para a tua casa e o Senhor lhe conceda a petição que lhe fizeste. Capítulo 1, versículo de número 17. E Ana concebeu e deu à luz ao profeta Samuel. Ele era um homem espiritualmente sensível. Existia sensibilidade espiritual nele, no seu contexto, na sua vida. Quando Deus falou ao jovem Samuel, Eli sentiu que era o Senhor e disse para que Samuel desse a resposta correta. Ele tinha discernimento da presença de Deus, sabia o que significava ter contato com Deus. Ele era um homem capaz de discernir, ouvir, entender, interpretar a voz de Deus. Era um homem de poder, era um homem de autoridade espiritual. Ele também era um líder estável em seu trabalho. O verso 18 diz isso. Ele não foi um homem inconstante na sua vida cristã. Ele ministrava em Siló e ministrou ali durante 40 anos como sacerdote. Como juiz, ele julgou durante todo esse tempo. Era um homem estável, era um homem de trabalho, era um líder de proeminência no meio do seu povo. Porém, Eli tinha filhos. Filhos que tinham tudo para ser bem-sucedidos. Pensa, quem tem um pai assim, autoridade, sensibilidade, poder, discernimento, homem de Deus, quem olha para esse homem vai dizer: os seus filhos vão dar certo, os seus filhos vão ter êxito, os seus filhos vão desenvolver uma vida maravilhosa. Porém, irmãos, eles tinham um pai crente, eles tinham um pai que era um líder experiente, eles nasceram numa família sacerdotal, eles cresceram num ambiente sagrado, eles mesmos se tornaram sacerdotes do Senhor. Capítulo 1, versículo 3. Eles eram sacerdotes, mas tem um detalhe: eles eram sacerdotes absolutamente profanos. Capítulo 2, versículo 12 do texto que lemos e os textos que antecedem. Eles eram incrédulos, eles eram rebeldes, eles eram blasfemos. A Bíblia os chama de filhos de Belial. Eram sacerdotes profissionais, mas não se importavam com Deus, conviviam com o sagrado,
mas não tinham respeito com o sagrado, não tinham respeito com Deus, não tinham respeito com as leis de Deus, muito menos com o povo que estavam sob a sua liderança. Cresceram na igreja da época, mas não cresceram diante de Deus. Quanto mais perto da igreja eles estavam, mais longe do Senhor eles se encontravam. Eles lideravam e ensinavam o povo, mas eram ímpios no seu proceder, no seu agir. Eles eram sacerdotes, mas desprezavam o culto divino. Eles não respeitavam a orientação da palavra de Deus quanto às ofertas trazidas à casa de Deus, que são mencionadas no livro de Levíticos, capítulo 7, de 30 a 34, Levíticos 3, 16 e Levíticos 7, de 23 a 25. Eles exerciam o sacerdócio apenas para satisfazer os seus apetites. Não davam honra ao nome do Senhor. Para eles, se tratava apenas de um ritual, uma tarefa apenas pública, para que pudessem encher e se satisfazerem com a comida e manterem os seus estômagos aliviados da fome. Eles estavam na igreja, eles trabalhavam na igreja, mas eles não conheciam a Deus, desrespeitavam as coisas de Deus, como já era um costume e uma prática comum daqueles dois meninos. Eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. Você está me ouvindo aí em casa, pai? Você está me ouvindo aí, filho? Isso é um alerta para nós nos nossos dias, como homens de Deus e mulheres de Deus e filhos do Senhor Jesus. Trata-se de um alerta para a nossa vida. Eles eram sacerdotes, mas viviam escandalosamente na imoralidade. O versículo 22 do texto diz isso. Eles adquiriram uma fama e nem tratavam de esconder ou ocultar as suas imoralidades. Eles pecavam contra as pessoas das quais eles deviam cuidar, das quais eles deveriam exercer o sacerdócio, ou o seu próprio ministério. Eles pecaram dentro de casa. Eles eram homens casados, mas viviam uma prática de adultério. Eles não respeitavam a Deus, nem respeitavam suas esposas, nem respeitavam a palavra de Deus, nem respeitavam o ministério sacerdotal que a eles fora concedido por Deus e por intermédio do povo. Quando eu olho para esse cenário, eu me pergunto, será que nós estamos vivendo isso nos nossos dias? Eles eram sacerdotes, mas faziam o povo tropeçar. Versículo de número 24 do capítulo 2. Os pecados deles eram mais graves, porque eles eram líderes. Eram hipócritas e desastrosos. Eram pessoas que pecavam contra o conhecimento que tinham e que deveriam vivenciar pelo povo. Eles combatiam aquilo que praticavam e se tornava um ensino danoso, porque os pecados daquele que ensina se torna maior quando nós, no papel de líder, como pai, ou como sacerdote, ou como líder religioso, ou como líder institucional, ou como líder aonde nós estivermos, o nosso ensino não for condizente com a nossa vida dentro das quatro paredes, fora dos portões da igreja. Eles eram sacerdotes, mas não ouviam conselhos, nem as advertências. Capítulo 2, versículos 23, 24 e 25. Eles não honravam o seu pai, não honravam a Deus e não honravam a Eli, muito menos iriam honrar os próprios ensinamentos e os oráculos divinos que Deus a eles dava. Quem desobedece pai, desobedece Deus.
Quem desobedece os pais, lá em Efésios, a irmã Sinara cometeu um pequeno equívoco, que é de transmissão, dizendo Provérbios, mas trata-se de Efésios capítulo 6. Desonrar e desobedecer um pai dentro da palavra de Deus é uma afronta diante de Deus. A Bíblia trata isso como pecado de rebelião, a Bíblia trata isso como pecado de feitiçaria. Filhos rebeldes são a vergonha dos pais. Um homem que fracassou no ministério pastoral, um homem que fracassou no ministério paternal. Eli foi um pai ausente, que não tinha tempo para os seus filhos. Você precisa entender uma coisa: muito mais valor tem a sua presença de pai do que um presente, do que um celular, do que um carro, do que uma conta gorda, do que um cartão de crédito abastecido. Eli era um pai que nunca estava em casa. Ele sempre esteve muito ocupado com os filhos dos outros, ouvindo, aconselhando famílias, ajudando a resolver os problemas dos outros, e esqueceu-se de seus filhos. Os outros pais podiam sempre contar para os filhos as histórias de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés, mas Eli estava assoberbado com muitas coisas e não tinha tempo para os seus filhos. Ofni e Finéias não tinham um pai disponível. Eles moravam dentro da igreja, mas não tinham um pai presente. Quando os filhos são pequenos, eles querem brincar com os pais e ficar com eles. Mas quando eles crescem, os pais querem ficar com os filhos, mas os filhos já não querem mais ficar com os pais. Muitos pais hoje inventam ocupações desnecessárias. Os pais estão sempre dizendo para os filhos: um dia desses teremos mais tempo, e esse dia nunca chega. Filho, nós vamos fazer um passeio, mas nunca vai. Filho, nós vamos ter um tempo aqui para aprender junto, mas nunca tem. Filho, nós vamos ter aqui um tempo para conversar sobre os problemas da vida. O diálogo dentro de casa é inexistente. Vocês sabem muito bem as estatísticas nessa questão do Covid-19. Tanto tempo, nós estamos março, abril, maio, junho, julho, agosto, nós estamos há 6 meses praticamente, vivendo esse momento de isolamento, de distanciamento, e nós precisamos ficar dentro de casa, e haveria tempo para estudar a Bíblia, discutir, aprender. 6 meses de escola bíblica dominical dentro de casa, 6 meses de contato entre pai, mãe e filhos, 6 meses para manter um diálogo, 6 meses para dirimir dúvidas, corrigir problemas, tratar das coisas. Porém, como as casas às vezes elas têm um andar superior, um andar inferior, como há um isolamento dentro de casa. Há até cenas interessantes, que quando se reúnem, cada um está no seu celular, ou falando no WhatsApp, ou investigando as redes sociais, ou tratando de diversas coisas, mas não estão dialogando e conversando. Nenhum sucesso em qualquer área da vida compensa o fracasso dentro de casa. O problema é que os filhos não têm o mesmo crédito que a empresa, que a igreja, que o patrão, que o telefone. Às vezes os filhos não recebem o devido valor da parte do pai. O pai que substitui a presença por presentes precisa rever tudo de novo, precisa rever a sua paternidade, precisa rever o conceito de pai. Eli foi um pai omisso, que não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. Diversas advertências foram dadas, e foram dadas com antecedência.
As advertências vieram em público de uma maneira geral, era do conhecimento popular. Sabe o que o povo fazia? O povo não ocultava de Eli os problemas dos filhos. O povo dizia para Eli o pecado dos filhos. O povo contava para Eli os pecados dos filhos, aquilo que eles estavam cometendo. Os seus filhos, segundo a opinião popular da época, os seus filhos são motivo de tropeço. Eles estão vivendo de forma escandalosa. O que eles fazem é mal. Você, Eli, fica com a sua imagem desgastada, você fica com a sua imagem arruinada, você fica enfrentando problemas, até mesmo na opinião pública, porque você não se posiciona. A obra de Deus é prejudicada por causa dos seus filhos, mas a advertência de Eli, ela é frouxa, ela é fraca, ela é instável, ela é insustentável, porque não há nele vigor. Ele exorta os filhos, mas não os disciplina, nem os pune de maneira adequada, nem os afasta do sacerdócio. Ele exorta com palavras, mas ele não tem ação, ele não produz algo para mudar aquela situação. A advertência veio por um profeta anônimo, versículos 27 a 34, Deus denuncia a ingratidão dos filhos, lavra a sentença que o ministério deles vai cessar, aponta a autoridade da sentença, assim diz o Senhor. E talvez nessa noite o Espírito de Deus está dizendo a pais e filhos, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor aí na sua casa, pai. Assim diz o Senhor aí, filho, na sua casa. Abre os teus ouvidos. Deus está falando. Deus está trazendo algo importante para a sua vida. Muda antes da catástrofe chegar. Muda antes que as coisas possam ir de mal a pior. A sentença é lavrada, o ministério vai cessar, assim diz o Senhor, mostra o princípio que é Deus quem exerce a autoridade. Aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Deus quer te honrar. Deus quer honrar a sua casa. Deus quer honrar os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Deus quer honrar a sua vida, pai. Deus quer honrar a sua vida, filhos. Porém, se faz necessário honrarmos ao nosso Pai celestial. Sem honrá-lo não há honra para nós. Sem obedecê-lo, sem viver para Ele, não há sucesso na nossa vida. O profeta fala sobre a repreensão no versículo 30. Fala sobre a rejeição de Deus. E nos versos 30 e 34 vem o castigo de Deus. Sabe, irmãos, Deus ele é amoroso, mas ele é um Deus justo. Deus é amoroso, mas ele é um Deus justo. Deus ele vai dando sinais de alerta para todos nós como pai, e vai dando sinais de alerta para nós como filhos. Vai dando as oportunidades. Ele vai falando, filho, endireita o teu caminho. Ele vai falando, pai, exerce a correção correta. Mas o que nós fazemos? Ouvimos e obedecemos ou ignoramos? A advertência do próprio Deus através de Samuel no capítulo 3, versículos 11 e 12, 17 e 18, para que os critérios da avaliação de Deus, a prova do fogo da liderança de um pai, não resiste no âmbito de suas habilidades sociais, nas suas relações públicas, mas dentro de casa. Aliás, esse é o princípio lá em 1 Timóteo capítulo 3, aquele que deseja a liderança em qualquer aspecto da igreja, precisa entender que tudo começa dentro de casa. O primeiro lugar a ser tratado, o primeiro lugar a ser cuidado, o primeiro lugar a ser amparado é a casa. Se faz necessário isso. Eli foi omisso em corrigir seus filhos. Eli
foi omisso em tratar os seus filhos de maneira correta. Eli foi débil, faltou autoridade, faltou pulso, faltou firmeza. Eli foi um pai ingênuo e bondoso demais. O verso 29 do capítulo 2, irmãos, tem que diferenciar essa questão de bondade excessiva. Tudo que é em excesso é errado. Ser ruim demais é errado, ser bom demais é errado. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Eli, irmãos, pode ter feito o que alguns pais fazem hoje. Colocam os filhos acima de Deus. Não olham as práticas, os pecados. Fazem vistas grossas. Sabe, irmãos, tem pais que estão vendo os filhos entrarem no caminho das drogas. Tem pai que estão vendo os filhos entrarem no caminho da prostituição, do álcool, da bebedeira. Tem pais que estão vendo os filhos se perderem, mas entre o que os filhos estão fazendo, corrigi-los, orientá-los, chamá-los para uma responsabilidade diante de Deus, os pais fazem vistas grossas. Lá na frente, todo mundo começa a chorar. Provérbios 19, verso 18 diz: castiga teu filho enquanto há esperança. Não importa qual é a proposta governamental. O castigo aqui, não estou falando de violência, eu não estou falando de soco, eu não estou falando de pontapés, eu não estou falando de agressão física. Não é esse castigo. É a orientação correta. E a Bíblia diz: se necessário for, não despreze a vara. A vara tem o lugar certo. O lugar mais fofinho do corpo humano é o bumbum. É o lugar mais fofinho que tem. Vira ali a criança. Minha mãe fazia isso. Olha que eu não tenho um bumbum tão caprichado. Sempre fui magrelo. Agora eu estou mais gordinho. Mas minha mãe cortava umas 4 varinhas. E de vez em quando estava eu sentado lá. Botava no colo. Chape. E com lágrimas nos olhos dizendo para mim: filho, não é assim que a mamãe te criou. Depois passa. Tem carninha, é gordinha, dá tudo certo. E que falta faz a correção. Eu não estou falando de tapa na cabeça. Tem pai que chama o filho de demônio. Tem pai que diz que o filho está possuído. Tem pai que fala tanta besteira. Não estou falando disso, não. Eu estou falando da correção na palavra. Davi, irmãos, não teve coragem de confrontar os seus filhos e os perdeu. Eli não teve coragem de confrontar os filhos e os perdeu. Hoje há filhos mandando nos pais. Os pais são refém dos filhos. Eli foi um pai conivente. Eli não apenas deixou de corrigir os filhos, ele também tornou-se participante dos pecados dos filhos. A Bíblia diz que ele morreu pesado. E por quê? Porque tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo. Os filhos levavam a comida equivocada, o sacrifício equivocado, e Eli, ao invés de corrigir, sentava, comia e participava daquilo que não deveria participar. Alguns irmãos sabem muito bem o que eu estou falando. Tem hora que vem as orações e uma consagração de comida, e tem gente que o olho é maior do que o olho de Tandera, o estômago é muito grande, e quando veio mais ou menos um sinal fazendo assim, ó, tsh, ou quando vê algo lá no meio da fome, para dentro esquece que tem coisa que nós não devemos participar. Eli, irmãos, aceitou o estilo de vida que os filhos levavam. Eli se tornou parceiro dos pecados dos filhos. Ele foi um pai passivo, e a passividade levou ao fatalismo. Versículos 18 do capítulo 3.
Ele aceitou passivamente a derrota sobre a sua casa. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, pai, o desejo de Deus não é que você aceite a derrota dentro da sua casa. O desejo de Deus não é que você aceite a derrota dentro da sua família. Não é essa a vontade de Deus. Não foi para isso que Deus constituiu a família. Deus, ele constituiu a família para ser um veículo e um canal de bênção. Deus estabeleceu a família para que a família mude a história desse mundo. E a nossa família precisa ser uma família que apresente um modelo de Cristo. Ele aceitou passivamente a derrota dentro da sua casa, ele não reagiu, ele não clamou por misericórdia, ele não orou, ele entregou os pontos. E eu quero dizer para você, não entrega os pontos, não joga a toalha, não joga a toalha do seu filho, da sua filha, não joga a toalha. Você é pai, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ficamos tristes, choramos, sofremos, principalmente com essa questão da autonomia dos filhos. Chega um tempo da vida que o filho quer fazer o que ele quer, que ele quer andar do jeito dele, que ele quer fazer as coisas do jeito dele. A gente tem que orar, porque aí não adianta mais falar. A gente tem que ajoelhar, porque aí não adianta mais falar. A gente tem que clamar, porque não há mais o que fazer, cresceu. Eles dizem assim, ó, quem manda aqui sou eu. A gente vê a catástrofe, a gente vê o buraco, a gente vê a calamidade que está por se estabelecer, mas os filhos, eles estão vivendo aquilo que nós vivemos como filhos. E eles não querem olhar. Mas você não pode ser passivo, você não pode entregar os pontos, você tem que lutar pela salvação da sua casa, pela salvação da sua família. Não entregue os pontos, não desista, não abra mão da sua família. Deus não deu filhos para você gerar filhos para a morte, não foi para isso. Você não gerou filhos para viver escravizado, dominado por qualquer circunstância, seja ela de prostituição, seja ela de drogas, seja ela daquilo que for. Você não gerou filhos para isso. Ore, lute, chore, jejue, clame pela salvação da sua família, dobre os seus joelhos, interceda a tempo e a fora de tempo, porque você mãe, você pai, mas principalmente pai, leia o Antigo Testamento. Nós estamos na maratona bíblica. A bênção sobre a sua casa passa por você, pai. A bênção de Abraão, a bênção de Jacó. Estenda as mãos, ore, faça o seu melhor como pai. Nunca desista. Algumas lições são importantes para nós nesta noite, caminhando para o encerramento. Pai, primeira lição: cuide primeiro da sua família, para depois cuidar da família dos outros. Cuida primeiro da sua casa, para depois você cuidar da casa do outro. Segunda lição: não adianta ser famoso, não adianta ser mestre, doutor, não adianta ser autoridade fora e dentro de casa ser um fracassado. Não adianta. Pai, não se acostume com as coisas sagradas ao ponto de perder o temor a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão clamando por uma referência,
estão olhando para a igreja, estão olhando para os pais e para os filhos dentro da igreja, e parece que eles dizem que os filhos de fora, os pais de fora, são melhor do que os filhos e os pais da igreja, porque se perdeu o temor. E quando eu digo temor aqui, eu não estou falando de medo. A palavra temor aqui é reverência. Eu olho e vejo que nós não podemos nos conformar com os pecados dos nossos filhos, a ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que honrar a Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar em qualquer circunstância da nossa vida. Deus em primeiro lugar, não há barganha com isso. Deus não permite nenhuma barganha com isso. O filho, o pai, a mãe, todos nós, é mandamento: honra o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus é prioridade. Não há barganha com Deus nisso. O perigo de aceitarmos a derrota dentro da nossa casa, não, em nome de Jesus, não pode existir famílias e pais derrotados. Essa palavra precisa ser banida da sua casa, precisa ser retirada do meio da sua família. Hoje é noite de dizer: não há derrota na minha casa, a minha casa ela é vitoriosa. Eu proclamo bênção, vitória dentro da minha casa, como autoridade paternal. Vou exercer a bênção de Deus dentro da minha casa. O perigo de não estarmos atentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode se encher, então pode vir sobre nós a ira de Deus, como chegou na casa de Eli, que cai da cadeira, quebra o pescoço. Abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, aquilo que o Espírito de Deus fala conosco nesta noite. Deus colocou essa mensagem no meu coração e eu fiquei pensando: que mensagem pesada, Deus, para um dia onde está todo mundo sentado à mesa, trocando presente. Mas eu quero perguntar se Jesus sentou nessa mesa, se Jesus sentou em cada casa, se Jesus sentou em cada coração, se de fato era a vontade de Deus a entrega de presente. Será que essa era a vontade de Deus para a nossa casa? A família de Eli acaba em tragédia, porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade. 4.000 homens morreram. Ofni e Finéias trazem a arca, símbolo da presença de Deus, mas Deus não estava presente. A arca é roubada, 30.000 homens morrem, caem mortos. Eli recebe a notícia da tragédia, cai da cadeira, quebra o pescoço. A nora dá à luz a um filho que se chama Icabode, e aí tem um texto importante: foi-se a glória de Deus, irmãos. A glória de Deus não pode sair da nossa vida, a glória de Deus não pode sair da nossa casa, a glória de Deus não pode sair das nossas vidas, a glória de Deus não pode sair desta igreja, a glória de Deus precisa manter-se firme na nossa vida. Eles só reconheceram que Deus estava longe depois da tragédia. Será que a glória de Deus está se ausentando da nossa casa, da nossa família? Se isso estiver acontecendo, isso foi anunciado com antecedência para Eli. E hoje, como voz profética, Deus está anunciando isso para a minha casa, para a sua casa, para a nossa casa, Pai. É hora de agir. Nenhum sucesso vai compensar a perda de pessoas que nós amamos, perda de pessoas importantes para nós, perda de pessoas que nós queremos passar a eternidade com eles, com a nossa família, na mansão celestial. Como está a sua vida?
Como está a sua casa? A glória de Deus está presente na sua vida? Como é que você está, papai? Como é que você está, filho, diante de Deus? Essa noite pode mudar tudo. Não vai mudar porque eu falei aqui por volta de 45 minutos, não. Vai mudar pela sua atitude como pai, como mãe, como filho. Vai mudar pelo seu comportamento. Quem é o seu pai espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus, o Rei da Glória, o Pai eterno? Como é que está a sua vida de santidade diante de Deus?